Tem uma coisa que eu preciso te contar, homem. Algo que demorei 70 e poucos anos para realmente entender, para dar um nome. E que, se você está aqui, assistindo isso, talvez você também sinta. É uma sensação persistente, um peso inexplicável que a gente carrega nas costas, ou um vazio no peito que a gente não consegue preencher, não importa o quanto a gente tente. Não tem a ver com dinheiro, nem com o sucesso que você alcançou ou que ainda persegue. Tem a ver com a gente mesmo. Com o que a gente aprendeu, lá atrás, sobre o que é ser um homem de verdade. E, principalmente, sobre o que é ter um pai. Escuta com atenção. Isso é importante demais para ser ignorado. Meu nome é William. Tenho 77 anos. A maior parte da minha vida foi uma corrida sem fim. Uma perseguição incessante por algo que eu acreditava que me faria completo, me faria chegar lá, me faria finalmente digno de um valor que eu sentia que me faltava. Eu queria o reconhecimento, o aplauso, a certeza inabalável de que eu era bom o suficiente, que eu importava. Construí empresas do zero, acumulei uma fortuna considerável, tive uma família que muitos invejariam. Por fora, a imagem era de um homem impecável, de sucesso absoluto, mas por dentro, havia um buraco, um eco constante, um silêncio perturbador. Eu era o homem que parecia ter tudo, mas sentia que não tinha nada de verdade que realmente importasse. Demorou, mas eu entendi o porquê. E não quero que você precise esperar tanto tempo quanto eu esperei para compreender isso. Nós, homens, somos programados para perseguir, para conquistar, para ser fortes, impassíveis, para não sentir demais, para não falar demais sobre o que nos aflige. E, acima de tudo, para esconder qualquer vestígio de fraqueza, de dúvida, de medo. A gente aprende isso cedo, nas entrelinhas, nas cobranças, nos olhares de aprovação ou desaprovação. Com nossos pais, com a escola, com a sociedade. E a gente repete esse padrão. Corremos atrás de mais um projeto ambicioso, mais um carro potente, mais uma promoção cobiçada, mais um relacionamento que achamos que, finalmente, vai preencher essa lacuna. E mesmo quando conseguimos, quando a gente chega lá, no topo que tanto almejamos, o vazio não sã. Ele continua ali, um incômodo silencioso, uma pontada constante, uma dor sem nome que a gente empurra para debaixo do tapete da nossa consciência, esperando que, um dia, ela simplesmente se dissipe. Mas ela não desaparece. Ela só fica mais forte, mais insistente, esperando que a gente finalmente preste atenção de verdade. Meu pai era um homem, de poucas palavras, mas de muitas expectativas não ditas. Lembro-me dele na sala, sempre lendo o jornal, o silêncio pesado preenchendo o espaço entre nós. Eu, criança, tentava desesperadamente chamar a atenção, trazia um desenho todo colorido, mostrava uma nota boa na escola. Ele mal levantava os olhos, um aceno de cabeça apressado. Bom, William, agora vai brincar. Nunca um abraço apertado que me fizesse sentir seguro, nunca estou orgulhoso de você, que eu sentisse que vinha do coração. Era como se meu valor estivesse sempre condicionado ao que eu produzia, ao que eu trazia para casa, ao que eu demonstrava ser capaz. Eu não era visto por quem eu era, um menino com medos e sonhos, mas sim pelo que eu fazia, pela minha performance. E se eu falhasse, o silêncio era ainda mais gelado, o olhar dele ainda mais distante, quase de decepção. A mensagem era clara, gravada a ferro e fogo na minha alma: seja perfeito, seja útil, seja o melhor. E talvez assim você seja amado, ou pelo menos aceito. Eu aprendi a esconder minhas falhas, meus medos mais profundos, minha própria voz. Aprendi a ser invisível, a menos que eu estivesse ganhando algo, provando algo. E essa lição cruel, ela se grudou em mim como uma segunda pele, me moldando por décadas, ditando cada passo que eu dava. O dia em que fechei meu maior negócio, um contrato de milhões. Lembro perfeitamente de cada detalhe. O contrato assinado, a caneta pousando no papel, os apertos de mão firmes, o brinde com champanhe borbulhante. Todos me parabenizando efusivamente, dizendo que eu era um gênio, um visionário. Eu sorria, agradecia, a máscara de confiança no lugar. Por fora, o homem de sucesso, o conquistador que havia alcançado o auge. Mas por dentro, havia um silêncio ensurdecedor, um vazio ainda maior do que antes. Uma pergunta cruel ecoava na minha mente: é só isso? Eu esperava uma explosão de alegria, uma sensação de plenitude que nunca veio. Eu tinha a mansão dos meus sonhos, os carros mais caros, a conta bancária recheada. Mas eu me sentia mais vazio do que nunca, mais distante de mim mesmo.
Aquele buraco que eu tentava preencher com cada conquista, com cada troféu, parecia ter crescido, se aprofundado. Era como se eu estivesse em um palco iluminado, recebendo aplausos estrondosos, mas ninguém conseguia ver que o ator principal estava chorando por dentro, sem conseguir nomear a origem exata daquelas lágrimas silenciosas, daquela dor sem sentido. E esse padrão não ficou restrito apenas ao meu trabalho, às minhas ambições profissionais. Ele se infiltrou em cada fresta da minha vida, em cada relacionamento. No meu casamento, eu me via como o provedor incansável, o pilar inabalável da família. Mas a conexão emocional, a intimidade genuína, a troca de vulnerabilidades? Eu simplesmente não sabia como construir. Eu dava presentes caros, garantia todo o conforto material, mas não sabia como oferecer a minha presença verdadeira, a minha escuta atenta. Com meus filhos, eu, sem perceber, repeti o que eu conhecia, o único modelo que eu tinha. Exigência, cobrança por performance, a necessidade de ver neles o reflexo do sucesso que eu buscava, que eu sentia que precisava para ser aceito. Eu queria o melhor para eles, sim, de todo o coração, mas eu não sabia simplesmente estar com eles, sem agendas, sem expectativas. Eu não sabia ouvir a dor deles sem tentar resolver, ou consertar, imediatamente. Eu via a distância crescendo entre nós, a vergonha de não conseguir me conectar de verdade, de não conseguir sentir o que eles sentiam, e o pior, eu via neles o mesmo vazio que eu carregava, a mesma necessidade desesperada de provar algo, de buscar aprovação externa a qualquer custo. Era um ciclo vicioso, uma herança silenciosa de dor, invisibilidade e incompreensão que se passava de geração em geração. Eu tinha muitos amigos ao longo da vida. Um deles, o Roberto, ainda hoje, aos 75 anos, está correndo desesperadamente atrás do próximo milhão, do próximo grande negócio. Não importa o quanto ele tenha, o quanto ele construa, ele nunca está verdadeiramente satisfeito. Está sempre buscando o próximo desafio, o próximo grande feito, que, ele acredita, finalmente o fará feliz. Eu vejo nele o William de 20, 30 anos atrás. E vejo a mesma exaustão nos olhos dele, a mesma urgência. É um espelho doloroso, mas também conheci o Paulo. O Paulo era um homem simples, um marceneiro da minha cidade. Nunca buscou fortuna, nem fama, nem os aplausos da multidão. Ele encontrou uma paz e uma serenidade que eu demorei uma vida inteira para sequer compreender. Ele passava horas na sua pequena oficina, concentrado no que fazia, feliz com o cheiro da madeira, com a precisão dos seus cortes. Ele ria fácil, olhava nos olhos das pessoas com uma genuína curiosidade. Ele não precisava de aplausos externos. Ele simplesmente era suficiente em si mesmo. E foi olhando para a vida de homens como Paulo que comecei a questionar tudo. Será que eu estava correndo na direção errada o tempo todo? Será que eu estava buscando a coisa certa no lugar errado? Eu achava que liberdade era ter o poder irrestrito de fazer o que quisesse, sem amarras, sem limites. Hoje, eu entendo que liberdade é, na verdade, não precisar de nada externo para ser quem você é não precisar da aprovação de ninguém, nem de mais um sucesso retumbante para se sentir completo e digno. Suficiência não é ter o bastante em sua conta bancária ou em sua lista de conquistas, é ser o bastante, aqui e agora, com todas as suas imperfeições. É a quietude que vem quando você finalmente para de lutar contra si mesmo, contra a sua própria história, contra o menino que você foi. Presença, para mim, não é apenas estar fisicamente em um lugar, mas estar aqui, agora, com o que quer que esteja acontecendo ao seu redor e dentro de você. É sentir a luz do sol na pele, o café quente na mão, a conversa genuína com um amigo, sem que a mente esteja correndo para o próximo problema ou para a próxima meta inatingível. É estar inteiro, por completo, no momento presente, sem máscaras, sem defesas, sem fugas. A gente corre desesperadamente para fora porque tem um medo paralisante do que está dentro de nós. Medo de se ver de verdade, sem os títulos, sem os bens, sem a armadura. Medo de encontrar aquele menino que foi silenciado, que se sentiu invisível e sem voz. Medo da dor antiga que nunca teve um nome, que foi empurrada para o fundo do baú. A gente tenta preencher esse vazio com conquistas externas, com barulho, com a validação incessante dos outros, porque confrontar o silêncio interior, confrontar a falta de amor e de reconhecimento que a gente sentiu lá atrás, é assustador demais. É muito mais fácil construir um império, uma carreira brilhante, do que olhar para a própria ferida, para a própria vulnerabilidade. Mas enquanto a gente não olhar para essa ferida aberta, enquanto a gente não aceitar o que aconteceu e o impacto que teve em nós, o vazio vai continuar ali, insaciável.
Porque as conquistas de fora nunca, jamais, vão tocar e curar o que está quebrado por dentro. É um poço sem fundo, uma busca sem fim, se a gente não mudar o lugar onde procura a verdadeira satisfação. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho, homem. Você não precisa mais fingir que está tudo bem o tempo todo, que você é invulnerável, que nada te atinge. É permitido sentir a dor, a vergonha, o vazio que te acompanha. É permitido olhar para trás, para sua história, e finalmente entender por que você é quem você é hoje, com suas compulsões e suas fugas. E, mais importante, é permitido escolher um caminho diferente a partir de agora. Um caminho de presença, de aceitação da sua própria humanidade, de quietude interior. Não é um caminho fácil, eu sei, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade e para a paz que você tanto busca. Se o que eu disse aqui fez algum sentido para você, se tocou em algo profundo que você sente e que nunca conseguiu nomear, por favor, não guarde isso só para si. Pense em alguém, um amigo, um irmão, um colega, seu próprio filho, que talvez também esteja carregando esse mesmo peso, essa mesma dor sem nome, essa mesma invisibilidade. E compartilhe este vídeo com ele. Talvez ele precise ouvir isso mais do que você imagina. Porque, acredite, não estamos sozinhos nessa jornada de entendimento.